Esporte. E agora o São Paulo parece ter conseguido avançar para fechar um contrato de 3 anos. O Oscar, aos 33 anos, voltando ao São Paulo, depois de mais de uma década jogando em outros clubes, quando ele saiu até de uma forma um pouco conturbada do São Paulo, foi para o Internacional, era um dos receios dele, inclusive, essa volta ao futebol brasileiro, especificamente ao anunciar o retorno do Oscar, um contrato de 3 anos. E ele é uma peça nesse tabuleiro de xadrez que vai ocasionar uma série de outras jogadas por conta da diretoria do São Paulo, que a gente já vai repassar alguma delas. Por exemplo, o Liziero, que estava com contrato ainda até a metade do ano que vem, já discutiu uma possível renovação de contrato com o São Paulo, mas por conta dessas mudanças, de todas essas movimentações em relação ao Oscar, o São Paulo precisa liberar folha de pagamento. Então o Liziero já foi liberado para poder acertar com o Sport, que voltou à Série A, deve inclusive deixar uma porcentagem dos direitos econômicos ao São Paulo e assinar um novo contrato com o Sport. Outros 2 jogadores que estão de saída do São Paulo devem ir para o Bahia. Um em definitivo, um por empréstimo. O Rodrigo Nestor deve ir primeiramente emprestado por uma temporada, por cerca de 9 milhões de reais. O Nestor, que nessa última temporada, nesse 2024, perdeu um pouco de espaço, virou praticamente reserva do Luiz Zubeldia, mas com uma obrigação... Eita, rapaz, caiu até meu ponto aqui. Uma obrigação de... Eu sei que era seu dente, André. Não, estão todos inteiros. Que o meu já caiu aqui, entendeu? Já tive que fazer meio banguela, né? Não, tá bom, se é só o áudio é melhor que você não fica escutando algumas pessoas aí, né? Não, estamos todos inteiros ainda aqui no programa. Continuando, o Nestor vai ser emprestado para o Bahia com uma cláusula que obriga a compra dele se ele atuar em um determinado número de partidas. E se essa cláusula for atingida, o Bahia ainda vai pagar mais 30 milhões de reais. Quem também vai deixar o São Paulo em direção ao tricolor, ao tricolor baiano, vai ser o Michel Araújo, uruguaio de 28 anos, desde o ano passado no São Paulo. Ele vai em definitivo. 17 milhões de reais vai assinar com o Bahia, 16 pela transferência e mais 1 milhão de uma dívida ainda que o São Paulo tinha com o jogador. 2 atletas que trabalharam com o Rogério Ceni no São Paulo, agora estão a caminho do Bahia. São Paulo liberando folha de pagamento para poder fazer essa movimentação importante da chegada do Oscar. Fora o Wellington Rato, né, André? Que já foi também, né? Foi negociado com o Vitória. Vai jogar no Vitória a próxima temporada. Sobre o Oscar, que eu acho que é a grande contratação, talvez, do futebol brasileiro. A gente até não o sabe, momento, né? A gente não sabe, o que vem por aí. PC, Alex, André, amigos do Troca, a condição do Oscar, né? Porque são muitos anos de futebol chinês. A gente sabe lá, a competitividade é diferente, o nível técnico também. Embora a gente tenha tido jogadores que vieram da China e vieram voando, né? Por exemplo, Renato Augusto, quando chega da China para o Corinthians, vem jogando muito bem. O Hulk, quando também volta do futebol chinês para jogar no Atlético, vem também e isso vai depender sempre muito do profissional. E eu acho que o Oscar se encaixa nesse tipo de profissional. É um jogadoraço, né? Ele sempre foi um grande jogador, ele fez uma opção de vida. E a opção de vida dele era sair, ele jogava no Chelsea, jogava em altíssimo nível, jogando muito bem, campeão da Liga dos Campeões da Europa, decide ir para a China para ganhar muito mais. O Oscar tinha um dos maiores salários do mundo. E com isso, ele, né, Alex? E está lá, então, desde 2017. Né? Ele se afasta da seleção brasileira. Isso. Nós vimos nas imagens exibidas, foi do Oscar o solitário gol no Brasileiro, no 7-1. Ele se afasta do radar da seleção brasileira. Do ponto de vista financeiro, essa foi uma ida que certamente o recompensou, mas do ponto de vista não técnico, mas físico, com o futebol praticado pelos clubes de primeira e segunda prateleira no Brasil, ele vai ter que ter um trabalho ali para quando entrar em campo, porque certamente será talvez o jogador mais cobrado do São Paulo, quando entrar em campo, ele puder fazer tudo aquilo que ele é capaz de fazer, porque é um jogador refinadíssimo, né? É assim, cara, depende muito do propósito, o que eu quero. Hoje ele vai escolher isso. Aí. Né? Quando algum atleta ele retorna, ele precisa, de cara, quando a gente está fora, a gente fica olhando o Brasileirão, dá vontade de estar aqui jogando. Mas todo mundo sabe um preço que você tem que pagar aqui, da paixão, da pressão, aquela coisa toda. E o São Paulo também, queira ou não, já tem um bom time, mas também está se reformulando, porque entre saídas vai ter que ter chegadas. Isso deve pesar para ele também. Fala, poxa vida, que tipo de time que eu vou encontrar, que tipo de estrutura. Mas você pensa só entre ele, Lucas e Caleri na frente. Aí você tem Ferreirinha, né? Mas você precisa reajustar. Mas é um propósito, porque daí não é questão financeira que ele não precisa. O altíssimo nível que ele tem, ele pode falar que ele vai vir jogar por um salário mínimo e a cobrança vai ter igual.
né? Só que o retorno que ele traz, ele conquistou isso, é o talento dele e faz parte dele ganhar. Mas depende muito do que ele vai realmente querer, porque a hora que vem do externo, às vezes a família, nesse sentido, fala, poxa vida, por que eu fiquei tanto tempo lá? Não era somente o dinheiro, mas aquela vida mais tranquila, uma vida que o cara é mais... E esse entendimento de que a paz desfrutada lá, aqui não existe, é fundamental. Só que os prazeres também que existem aqui são maiores e melhores que lá. Você ganhar uma Libertadores, claro. Tem coisas maiores que você também quer pôr no seu currículo. E assim, não é nenhum exagero, pelo menos penso assim, de que se por acaso vem para o futebol brasileiro, num São Paulo que vai disputar Libertadores e começa a ser aquele jogador a fazer diferença na equipe do São Paulo, que os olhares do Dorival Júnior e da própria comissão técnica não tenham também desviados ali praticamente. Porque os 33 anos não significam absolutamente nada. A velhice, nesse sentido, ela vem pelo sentido emocional. O preço que eu quero pagar. Lógico que algum ajuste físico do ritmo de treino lá na China, por mais que treinasse extra, e lá eles treinam também, tem suas equipes e tudo. Mas o nível de competitividade é diferente. O ritmo de treinamento, para você precisar competir, essas viagens, essas coisas, apesar da China ser super grande, mas é algo que seria interessante ele passar por isso ou não, pra gente, seria muito legal de vê-lo aqui, né? Eu queria muito que o Oscar voltasse ao futebol brasileiro, né? Ele vai ter tempo para fazer uma pré-temporada, né? Se ele acertar com o São Paulo... É sempre bem-vindo, um jogador desse nível, né? Você ter aqui, e ele trazendo, voltando... refinadíssimo, né? Exato, numa posição que é meio rara no futebol brasileiro. Isso. E trazendo o nível de ambição que pautou a carreira, porque também, eu acho que o Hulk ele quebrou uma barreira, ele veio lá de fora... Ele veio realizado financeiramente, do ponto de vista de carreira consagrado, só que ele trouxe para o Galo e trouxe para o futebol brasileiro uma outra imagem desse jogador que é repatriado. Ele não vem aqui para agora, estou com grana, vou ali, jogo, não. Ele veio e virou uma referência. Ele veio, né? Ele veio. Ele não está no Galo a passeio. E mostrou que mesmo vindo desse mercado, você também pode, se dedicando, você vai poder ter isso, porque a criação do Oscar, que foi aqui no Brasil, boa parte na Europa, esses últimos 8 anos dele, não é os 33 anos que vai pesar para ele. Ele é um jogador leve, né? A gente brinca que não tem muita musculatura para precisar de muito trabalho, né? Mas seria muito legal porque a inteligência, liderança, um cara, eu não sei, é um cara diferente, do bem. Então isso tudo ajuda muita gente aqui. Só queria fazer uma observação, que quando o Bahia vai ao mercado e traz e busca um jogador como o Rodrigo Nestor, que o Rogério conhece, confia e gosta, significa, pelo menos pensou, que aquela estrutura de meio de campo que o Bahia utilizou a maior parte do tempo no Campeonato Brasileiro, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, pode ser que um desses perca espaço, porque não acredito que o Rogério tenha sugerido e avalizado a contratação do Rodrigo Nestor para que ele seja um jogador de banco de reserva. Mas ao mesmo tempo o Bahia precisava, nesse ano, acho que ele teve uma dificuldade sobre a questão do elenco. Mais opções. Era só o Depena ali, né? Que saiu. Esse o Bahia abriu mão. Então são opções que são jovem, né? O Michel também, eu acho essa questão de compor elenco, não é ser reserva, não, mas o caminho do ano, às vezes você tendo mais opção. Ele mostrou o Bahia parece que não tinha essas opções. Ainda sinto falta de velocidade um pouco, né? Ele tem. O São Paulo tá precisando um pouco de jogador de beirada, de São Paulo sim. O Bahia tem o Ademir e tem o Biel. Né? Biel prejudicado por muitas lesões. Afastado, e o Ademir muito irregular. E é sempre bom lembrar, né? O ano para o Bahia, ele pode ter um rumo e pode ter outro rumo. Porque ele disputa em fevereiro a pré-Libertadores lá em cima contra o Bolívar, mas decide na Fonte Nova. O primeiro jogo é para redução de danos, para poder chegar no segundo jogo em condições de obter a vaga. E para tentar também ajudar nessa questão da velocidade, está chegando o Eric Puga, que fez uma boa Série B. Sim, pelo Ceará. Que é um jogador também. Que fez gols, que foi decisivo na campanha do Ceará. Eles estão complementando o elenco, daquilo. Então tá precisando. Fora o Luciano Rodrigues. O Lúcio Rodrigues, né? Que também terminou a temporada. Terminou, já uma perspectiva de um ano melhor em 2025. É isso, senhor André? É isso, Diniz.
Obrigado, hein? Até amanhã. Nos falamos. Um abraço a todos. Valeu, André, pega o ponto, André, senão você vai cair, cara. Precisa ter ponto na tabela. André, volta amanhã na Central do Mercado pra gente iniciar a semana na segunda-feira. Seguinte, seu Paulo, o